Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com vocês no CTCEB. Quero agradecer ao pastor Phil por todas as aulas, por toda a paciência que ele tem tido conosco. Hoje nós vamos exercer essa atividade aqui de homilética, né? A pregação expositiva. E eu queria ler com vocês o texto de 2 Timóteo 2, do 20 ao 26. Amém? Abra suas Bíblias aí. 2 Timóteo 2, do 20 ao 26, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amém, irmãos? Nós, quando decidimos vir para o seminário, de alguma forma eu penso que todos nós temos o desejo de ser usado por Deus em sua obra. O obreiro, ele precisa se encontrar pronto para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso nós estamos aqui no seminário, nos preparando para estar à disposição do Senhor, para quando Ele quiser nos encontrar aptos para o ministério e vocação. Esta segunda carta a Timóteo foi escrita quando Paulo estava preso, mais ou menos por volta dos anos 67, 68 depois de Cristo, com o propósito de que Timóteo fosse visitá-lo e ficasse ao seu lado neste momento difícil da sua vida. Paulo escreve como se escreve para um filho amado, partilhando sua experiência pessoal e usava isso para encorajar Timóteo a permanecer fiel à sã doutrina, a palavra de Deus, para combater o bom combate da fé. Paulo alertou seu filho na fé dos perigos do ministério, diante das falsas doutrinas e dos falsos mestres. Este trecho da Bíblia tem muito a nos ensinar. Quando lemos esse texto, onde claramente Paulo traz orientações a Timóteo para se purificar e ser diferente de outros, que no contexto anterior já tinha mencionado, por exemplo, Himeneu e Fileto como maus obreiros, que usavam de falatórios inúteis e profanos, de uma linguagem que corrói como câncer. Se desviaram da verdade e pervertiam a fé de algumas pessoas. Timóteo deve permanecer firme nos fundamentos que havia recebido. Vamos ver as orientações de Paulo a Timóteo. Paulo ele começa no versículo 20 falando de uma grande casa. Percebe-se que Paulo está aqui falando da igreja, ou podemos até ampliar para o mundo governado por Deus. Paulo se utiliza da metáfora dos utensílios de ouro e prata, que pode ser útil ao dono da casa, para fins mais nobres e honrosos. Depois ele fala de madeira e barro, que são utilizados para fins comuns de natureza mais suja, para mais uma vez chamar Timóteo a ser diferente. Irmãos, Deus em sua soberania escolhe os seus instrumentos e os dispõe, organiza em sua casa como quer. Foi Deus quem criou alguns para serem fazendeiros, médicos, construtores, vendedores, motoristas de ônibus, pilotos de avião. Se Deus não governasse desta maneira, inclusive na vida dos incrédulos, o mundo seria um lugar caótico,
teríamos excesso de operários em algumas profissões e carência em outras. Os desequilíbrios vocacionais que Deus permite originam-se da ganância do homem em buscar constantemente empregos e profissões de remuneração mais elevada. Irmãos, precisamos exercer os princípios do contentamento com a posição que ocupamos no corpo de Cristo, se é que reconhecemos que nossa vocação é um depósito que Deus nos confiou. Entendo que precisamos estar satisfeitos com a nossa vocação e com a posição que Deus nos colocar e quiser nos usar. Deus usa alguns utensílios para honra e outros para desonra. Até aqui, irmãos, nós estávamos falando da soberania de Deus. É Deus que dispõe cada um dos irmãos da forma como quer, do jeito que quer. A partir de agora nós vamos tratar do versículo 21, que fala da responsabilidade humana. Paulo fala para Timóteo de nós precisarmos se purificar. Nós temos a nossa responsabilidade de se purificar das falsidades de nossa mente, da perversidade dos nossos corações e vida, buscar pureza de vida e de doutrina, com o objetivo de que, quando o Senhor quiser ou precisar, nos encontre aptos para o seu uso. Timóteo deveria guardar o Evangelho intacto. Nada pode ser acrescentado ao Evangelho, nem ser dele subtraído. A pureza da fé é a garantia de sua permanência. Quando o Evangelho perde sua pureza, perde também seu poder e eficácia. Irmãos, Paulo está vivendo seus últimos dias. Está preso, condenado à morte. Foi abandonado por seus companheiros, mas com uma certeza em sua mente e coração. Que foi chamado por Jesus Cristo para uma missão e que era mordomo de um bom depósito, o Evangelho. E agora estava passando o bastão a seu amigo, companheiro de viagens missionárias, a Timóteo, que Paulo chamava de filho amado. Enquanto lia a carta e depois lendo o livro Tu, porém, do Stott, via claramente Paulo falando para Timóteo: você não é todo mundo, meu filho. Se os outros estão me abandonando, você vem depressa me visitar. Se os outros estão abandonando o Evangelho, você permanece fiel. Se os outros estão pregando falsas doutrinas, você precisa sofrer pelo Evangelho. Numa grande casa vai ter sempre estes dois tipos de utensílios. Você, porém, Timóteo, deve se purificar destes erros, estando preparado para ser útil ao seu possuidor. Sabe por quê, Timóteo? Não se pode imaginar honra mais alta do que a de sermos instrumentos na mão de Jesus Cristo, estando à disposição dele para o cumprimento dos seus propósitos, achando-se pronto para o serviço sempre que solicitado. Por isso, Timóteo, foge. Versículo 22. Foge das paixões da mocidade. Quando falamos de paixões da mocidade, pensamos logo no contexto sexual. Mas não é só isso que o contexto dessa passagem nos mostra. Antes, fala dos impulsos para a autoafirmação, teimosia obstinada, arrogância, enfim, caprichos e impulsos da juventude, que levam às discussões insensatas e absurdas, que por sua vez leva às brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Não devemos permitir que as coisas que estimulam lascívia sexual, ganância, inveja, ambição egoísta nos entrem na mente. Devemos evitar redes sociais, programas de televisão e conversações que suscitem tais pensamentos. Devemos não só evitá-los, mas também fugir deles. Como disse Paulo a Timóteo, foge dessas coisas. Vale a pena notar que em ambas as cartas a Timóteo, Paulo achou prudente adverti-lo a fugir da tentação. Embora Timóteo fosse um líder piedoso, ele não estava isento da necessidade de exercer domínio próprio. Paulo disse fugir. O verbo dá a ideia de uma reação muito mais forte à tentação do que a maioria dos cristãos pratica. Em vez de guardar as portas da mente, na realidade as abrimos à enxurrada de material ímpio que nos chega por meio das redes sociais, televisão, dos jornais e revistas, e pelas conversações mundanas que muitas vezes nos cercam.
Em vez de fugir das tentações, muitas vezes lhe damos guarida no pensamento. Permitimos na mente o que de maneira nenhuma permitiríamos nas ações. Porque o que se passa em nosso pensamento não pode ser visto. Mas Deus vê, irmãos. Deus vê. Davi disse: de longe percebes os meus pensamentos, e antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. O cristão que teme a Deus controla seus pensamentos, não por causa do que os outros possam pensar dele, mas por causa de Deus. Sua oração é: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. As redes sociais, televisão e a imprensa não são os únicos culpados no desvio de nossos pensamentos. A lista de Paulo para o controle do pensamento, conforme Filipenses 4:8, inclui exigências tais como verdadeiro, nobre, puro. O cristão pode não ser particularmente importunado por pensamentos impuros, mas pode ser tentado a entreter os que não são verdadeiros ou nobres, dar ouvidos a mexericos, difamação ou crítica de outros. Tem de ser rejeitado com tanta energia como a tendência de passá-los adiante. É impossível ouvir de uma maneira indulgente boatos ou críticas a respeito do outro, e então pensar apenas o que é verdadeiro e nobre acerca de tal pessoa. E se guardarmos os pensamentos, mais facilmente guardamos a língua, pois Jesus disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, Timóteo, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. 4 características essenciais de um cristão, que precisam ser desenvolvidas em boa companhia daqueles que de coração puro servem o Senhor, aqueles que partilham da mesma fome de justiça. O Stott diz assim, irmãos, que talvez essa orientação venha para compensar as companhias que terá de evitar ao purificar-se do que é ignóbil. Por isso, Timóteo, siga, prossiga, avance, busque uma vida cristã indo na direção da vontade de Deus. Assim como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Assim, irmãos, percebemos que devemos fugir, escapar do perigo espiritual, mas temos a responsabilidade de correr atrás do bem espiritual até alcançá-lo. A busca dessas características não inclui um tipo de atitude passiva, de paz a qualquer custo. Não inclui capitular ao erro ou à injustiça, apenas para manter as aparências. Esse tipo de comportamento, muitas vezes, leva à luta com nós mesmos. Os conflitos que perturbam nossa paz com os outros devem ser enfrentados e tratados com coragem, mas também com bondade. Buscar a paz não significa fugir das causas da discórdia. Por isso, Paulo fala com Timóteo a respeito de paciência, a respeito de ser brando. Do versículo 24 ao 26, nós percebemos isso. Essa tolerância, ordenada pela Bíblia, não nos proíbe de corrigir as falhas alheias ou confrontar um hábito irritante de alguém. Pelo contrário, Jesus ensina que tal correção deve ser feita com a atitude certa. Não devemos querer tirar o argueiro, algum hábito ou falha irritante do olho de nosso irmão, enquanto não houvermos tirado primeiro a trave do nosso próprio olho. Qualquer que seja a nossa atitude errada, devemos primeiro corrigi-la, assegurando-nos de que o desejo de corrigir ou confrontar não provém de um espírito de impaciência, mas de um espírito de amor e interesse pelo bem-estar de outra pessoa. De certo modo, é difícil definir a benignidade, porque com frequência ela é confundida com mansidão, virtude cristã que devemos buscar. Billy Graham define a benignidade como brandura no trato com outras pessoas. Ela demonstra uma consideração sensível pelos outros e cuida de nunca ser insensível aos direitos alheios. Uma ilustração que para mim é clara a respeito de brandura é Jesus com a mulher samaritana, pois ele foi firme, confrontou-a com seu pecado, depois confrontou com os problemas teológicos da sua adoração, até que ela percebesse a necessidade dela, até que ela mesma reconheceu
e pediu que Jesus a suprisse. Irmãos, a benignidade também fará com que evitemos linguagem áspera e maneira ríspida, buscando antes responder a todos com sensibilidade e respeito, prontos para mostrar consideração para com todos. O cristão benigno não se sente com liberdade de dizer o que pensa e deixar que as farpas caiam onde cair. Não. Ele é sensível às reações dos outros, às suas palavras, e atento à maneira como os outros possam sentir-se a respeito do que ele diz. Quando achar necessário ferir alguém com suas palavras, também procurará curar essas feridas com palavras de consolo e estímulo. O cristão benigno não se sentirá ameaçado pela oposição, nem ficará ressentido com os que se opõem a ele. Em vez disso, procurará esclarecer com amabilidade, recorrendo a Deus para desfazer a oposição, conforme Paulo ensinou a Timóteo. Concluindo, irmãos, não se pode imaginar honra mais alta do que a de ser um instrumento nas mãos de Jesus Cristo, estando à disposição dele para o cumprimento dos seus propósitos, achando-se pronto para o seu serviço, sempre que solicitado. Assim, poderemos ver pessoas sendo libertas das garras do diabo. Por isso, irmãos, se purifique, seja diferente. Você não é todo mundo. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, mais uma vez, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça sobre as nossas vidas, porque de forma soberana, Senhor, o Senhor nos escolheu e nos reuniu neste lugar e tem nos dado a oportunidade, Deus, de aprender a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos separado, Senhor, para sermos pessoas que estão se capacitando, Deus, para ser usados por Ti, como ministro, Senhor, do Evangelho. Assim como Timóteo, Deus, tinha as suas dificuldades, precisou de encorajamento, nós, Deus, que estamos aqui nos preparando, Pai. Queremos estar, Senhor, prontos, Deus, para quando o Senhor quiser nos usar. Assim nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, as nossas limitações, as nossas falhas, e pedimos, Deus, que o Senhor, pela Tua graça, Deus, nos encontre aptos, Deus, quando o Senhor quiser, para que possamos ser úteis ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.